Aqui no Brasil, o destaque fica por conta da sequência de desvalorização da Bolsa Brasileira. Nesta quarta-feira, o Ibovespa terminou o dia com um recuo de 0,5% aos 115.591 pontos, a 12ª queda consecutiva. No acumulado do período, as perdas da Bolsa somam mais de 5%. Hora da nossa análise econômica. E quem nos ajuda a entender melhor este cenário é o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale. Boa tarde, Sérgio. Obrigada aqui por aceitar nosso convite, participar do Mercado e Companhia. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com você. Sérgio, essa queda de ontem ela foi influenciada principalmente pela divulgação da ata do Federal Reserve, como a gente estava aqui comunicando. Quais são as preocupações dos investidores em relação à economia dos Estados Unidos? Olha, a questão relacionada aos Estados Unidos é a percepção de que a gente ainda vai ter alta de juros, como o Fed está sinalizando, que a inflação, por mais que ela esteja cedendo, e a gente vê a inflação cheia caminhando para ficar próximo de 3%, o núcleo da inflação, né, o centro da inflação, ela ainda está rodando em torno de 5% e está desacelerando com muita lentidão. O Banco Central americano tem sinalizado que talvez a precisar subir um pouco mais de juros. Havia uma dúvida se isso ia de fato acontecer. Isso acabou colocando um pouco de incerteza no mercado por conta dessa percepção por parte do Banco Central americano. E aí traz os riscos adicionais à frente. A gente está falando de uma taxa de juros que ainda pode subir e as consequências disso para frente, né? Essa taxa de juros vai ficar nesse patamar durante um bom tempo, provavelmente esse ano inteiro, começo do ano que vem, e ficam as preocupações, o que a gente pode ter de desaceleração da economia americana num ano eleitoral, né, Priscila? Ano que vem, ano de eleição nos Estados Unidos, por si só já vai ser bastante tumultuado, e a gente enfrentar aí uma taxa de juros elevada, com risco de desaceleração da economia americana, coloca os mercados, de fato, bastante apreensivos com o que vem pela frente pelos Estados Unidos. Agora, falando das 12 quedas seguidas da Bolsa, né? Porque, segundo um levantamento do Valor Data, essa é a maior sequência negativa desde a criação do Ibovespa em 1968. Quais são os principais fatores que estão contribuindo para este cenário? Nós temos aqui riscos domésticos e externos, né, Priscila? Esse caso americano, por exemplo, que a gente está acompanhando já desde o ano passado, a inflação americana é elevada, com aumento de juros, a incerteza em relação ao que vai ser o cenário dos Estados Unidos, é um dos elementos que ajuda a descrever essa piora na economia brasileira recente. Aí você tem a economia europeia que está possivelmente também entrando em recessão, uma desaceleração profunda, com alta de juros que vai precisar continuar acontecendo nos próximos meses. Tem uma guerra que começou ano passado, que também coloca aí riscos à frente. A China entrou no processo de desaceleração mais complicado nos últimos meses, com deflação, com sinalização de enfraquecimento da economia. E o que é mais complicado, não se vê aí uma possibilidade de políticas de estímulos que funcionem efetivamente como já funcionaram no passado. Então, fica um pouco de risco sobre o que vai ser a economia chinesa em termos de crescimento no futuro. E para a gente, que é grande exportador, obviamente, de agropecuária, de produtos agro para a economia chinesa, obviamente fica um pouco dessa preocupação. E tem o Brasil. O Brasil, nas últimas semanas, nos últimos dias, a grande preocupação é ao redor da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a questão fiscal para o ano que vem, a insegurança que há no mercado em relação ao que o governo vai entregar de política fiscal no ano que vem. Ele prometeu um superávit de zero, muito provavelmente vai ser um déficit na casa de 0,7%, 0,8% do PIB, e o governo está correndo atrás para conseguir entregar um resultado minimamente coerente para o ano que vem, dentro do arcabouço fiscal prometido e projetado, que é de superávit de zero, e a gente sabe que vai ser muito difícil de alcançar isso. Então, a gente junta a questão doméstica com a questão externa, a gente tem um cenário que faz com que a Bolsa caia, faça com que a taxa de câmbio suba, como a gente tem visto acontecer também. É o que eu estava falando, inclusive, com o Miguel Daúde agora há pouco, né, sobre essa taxa zero, que talvez fique realmente muito difícil, como você está falando, com todos esses atrasos. Agora, no meio de tudo isso que a gente está falando, a gente tem observado também uma forte valorização do dólar frente ao real. No pregão de ontem, a moeda norte-americana fechou praticamente estável, mas um valor alto, R$ 4,98. O dólar deve voltar aos R$ 5,00, na sua opinião, Sérgio? Acho que no curto prazo, dado esses riscos que a gente tem, Priscila, lá fora e aqui dentro, que vão permanecer com a gente ainda durante alguns dias, é provável que essa taxa de câmbio não fique muito longe desse patamar, um pouco mais, um pouco menos, mas voltar para aquele 4,70 que ele estava algumas semanas atrás,
Havia aquela ideia também de que poderia cair um pouco mais, 4,60, 4,50, aprovou a reforma tributária, o cenário aqui estava bastante tranquilo, mas junto ao cenário internacional, que começa a ficar mais difícil, as incertezas mais claras agora em relação à questão fiscal, esse câmbio, infelizmente, volta para esse patamar um pouco mais depreciado. Obviamente, para exportação, isso é muito bom, mas é sempre complicado quando você tem uma taxa de câmbio muito volátil, que tem uma variação muito grande para cima ou para baixo. Eu tenho a impressão que, dado esse sinal de risco que a gente tem pela frente, o câmbio fica nesse patamar. Não há razão, por hora, para imaginar uma depreciação muito forte. Não há nenhuma situação crítica, pelo menos por enquanto, lá fora e aqui dentro, que sinalizaria uma depreciação muito mais agressiva. Mas também os fatores positivos, de certa forma, já estão precificados. Né? O que tem pela frente são riscos, aí esses riscos impedem dessa taxa de câmbio apreciar, voltar lá para os 4,70, 60, talvez 50, que a gente imaginava que poderia acontecer semanas atrás. Então, esse número de 5 eu acho que vai ficar com a gente aí durante um bom tempo, viu, Tá Priscila? certo, viu, Sérgio? Obrigada aqui pela sua análise. Uma excelente quinta-feira para você. Até uma próxima. Para você também, Priscila, até a próxima.